Bom dia para quem vai assistir agora, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Ontem eu deixei uma caixinha de perguntas sobre cirurgia combinada. E é bem interessante porque é uma das perguntas que a gente recebe. Então vou aproveitar para falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos lá, o que a gente leva em consideração quando a gente pensa em combinar a cirurgia? Primeiro, se o paciente tem saúde, né, para poder fazer mais de um procedimento. Segundo, se o paciente, na verdade, dessa cirurgia, qual vai ser o tempo dessa cirurgia. E terceiro, qual é a recuperação que a gente espera, né? Qual é o tipo de recuperação que a gente vai ter fazendo a cirurgia combinada. Sobre a saúde do paciente, claro, né? O paciente, ele tem que, para fazer uma cirurgia plástica estética, ele tem que estar com boa saúde, com tudo certinho. Mas, às vezes, o paciente tem uma pressão alta, um diabetes, uma outra chama que está tudo sob controle e ele vai poder fazer uma cirurgia. Mas a gente tem que diminuir o tamanho dessa cirurgia para diminuir o risco do paciente. Então, esse é o primeiro fator importante. Sobre o tempo de cirurgia. Bom, o que a gente sempre fala é que a gente quer cirurgia com o menor risco possível para o paciente. Principalmente a gente falando aqui de cirurgia estética, né? Quanto maior o tempo de cirurgia, o risco também da cirurgia. Então, não é proibido fazer cirurgia tripla, não é. Na verdade, é que a gente quer diminuir o risco, né? A gente quer que o paciente entre bem e saia bem da cirurgia. Então, por exemplo, cirurgias pequenas, né? Cirurgia com tempo pequeno. Vou falar um exemplo bem simples aqui. Uma paciente jovem que quer colocar prótese de mama e fazer uma lipoaspiração. Essa cirurgia, ela vai ter uma duração ali 4, 5. Então, é possível fazer essa cirurgia. É uma cirurgia que costuma ter uma recuperação que é possível e não é um tempo muito prolongado de cirurgia. Agora, vamos lá. Paciente que quer fazer, o paciente que está acima do peso, que quer fazer mamoplastia, que é diferente de colocação de prótese de mama, que é uma cirurgia que já dura ali entre 3 e 4 horas, quer fazer lipo e abdominoplastia. Bom, lipoaspiração e abdominoplastia já vai durar ali 4 horas, dependendo do tamanho da lipoaspiração, mais do que isso. Então, pensa, a gente já passa aí para uma cirurgia de 7 horas. Ou, às vezes, até a gente recebe de cirurgias maiores, né? Paciente que quer fazer, por exemplo, braço, abdômen, coxa. Não dá, gente, é muito tempo de cirurgia. Tudo isso é tempo e todo o tempo é risco aumentado para o paciente. Então, é isso que a gente tem que pensar. Uma das coisas muito importantes que a gente sempre fala: segurança sempre em primeiro lugar. Então, na verdade, por exemplo, outro exemplo comum. O paciente quer fazer abdômen, lipo e cirurgia de pálpebra. Pálpebra é um tempo bem curto. Então, é possível vir uma cirurgia aí de 5, 6, o risco diminui. Então, é isso que a gente tem que avaliar. Não só assim, se são 3 cirurgias, se são 4. Não, às vezes são 4 pequenas e que é possível. O tempo é possível fazer essa cirurgia. Então, é isso que a gente tem que pensar. Quanto tempo dura essa cirurgia que eu quero fazer? A outra coisa que é muito importante é com relação à recuperação. Sobre a recuperação, esse é um dos fatores que eu sempre discuto com o paciente, né? Quando o paciente quer fazer cirurgias combinadas. O que a gente tem que pensar é assim: se a gente faz só uma cirurgia, o organismo ele vai se organizar a recuperação daquela única cirurgia. Então, ele vai usar toda a força, tudo que ele tem para recuperar essa cirurgia. O que isso costuma dizer? Melhor cicatrização, uma recuperação mais rápida, né? Agora, mama, abdômen, lipo, são 3 lugares, é uma área enorme. Então, assim, o nosso organismo, ele se desorganiza para tentar organizar esse trauma que a gente causou, porque todo para o organismo. Então, a recuperação fica muito mais difícil, né? Diferente do que as pessoas falam: vou aproveitar, nesse período vou me recuperar de tudo. Não é bem assim que funciona. Muitas vezes a recuperação de uma cirurgia 2, 3 semanas, e quando a gente associa essa recuperação, passa 5, 6, 7, 8 semanas. Por quê? Porque o organismo ele vai tentando
dividida dessas diferentes áreas que foram operadas. Se são pequenas cirurgias, como eu falei, que diminui lá também o risco da cirurgia, ele vai recuperar tudo essas partes pequenas. Agora pensa, uma lipoaspiração, da lipoaspiração é uma área enorme. Então, assim, o organismo precisa se recuperar daquele trauma enorme, né? É grande a área de recuperação, né? Ali a gente vê, são pequenas cicatrizes, por dentro tá tudo machucado, né? A gente não vê, mas tá. Então é isso que a gente tem que pensar. E aí, quando a gente pensa em cirurgia estética, a gente tem que pensar em cicatriz, né? Cicatrização. Se o organismo não tem força para fazer aquela cicatriz, a gente pode ter um resultado ruim da cirurgia, um resultado estético ruim. Não conseguiu se recuperar, então tem maior chance de não cicatrização, de deiscência, né? Que a gente fala que é abrir, os pontinhos abrirem. Então, será que vale a pena? Ou será que é melhor a gente ter um pouquinho de paciência por vez para ter uma recuperação melhor de cada uma dessas cirurgias? Bom, acho que eu já falei demais aqui, né? Então, por hoje é só. Qualquer coisa, se ainda ficou dúvida com relação a isso, vão mandando que a gente vai respondendo, tá bom?